Notícias do auxílio emergencial do dia 3 de fevereiro de 2021. Antes de continuar, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que eu traga mais notícias sobre o auxílio emergencial. Moradora da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, a catadora de latinhas para reciclagem Célia da Costa Gomes, de 40 anos, mãe de 4 filhos, com idades de 4, 6, 7 e 10 anos, está preocupada. O leite das crianças e a mistura para preparar as refeições acabaram. O gás de cozinha está no fim. A despensa vazia coincide com o fim do auxílio emergencial. O benefício pago pelo governo desde abril aos brasileiros mais vulneráveis, em razão da pandemia, pode ter uma nova rodada. Mas tudo depende de negociações com o Congresso. Enquanto esse imbróglio não se resolve, a partir deste mês a renda de Célia cai para R$ 410 com o Bolsa Família. Até dezembro, ela recebia R$ 600 por mês por conta do auxílio emergencial. Esses R$ 200 a menos fazem muita diferença para quem tem criança, diz a catadora, Kemohanu Macas cujo alugue é pago pela prefeitura. Antes da pandemia, Célia conseguia chegar a ter renda mensal total de R$ 600, somando o que conseguia como a venda de material para reciclagem e o Bolsa Família. Por semana, tirava R$ 50 com latinhas. Hoje, porém, até a reciclagem está difícil. Aumentou muito o número de catadores e ela vê crianças revirando o lixo nas ruas de São Paulo em busca de latinhas. Sem emprego e sem auxílio emergencial, fica difícil, afirma a catadora. Célia e os filhos são uma das 40 milhões de famílias das classes D e I. Com renda mensal de até R$ 2,6 mil, eles correspondem a 53% dos domicílios brasileiros. Com o fim do auxílio emergencial, inflação em alta, especialmente dos alimentos, e desemprego no maior nível dos últimos anos, essa Deves e Racama dada a população que mais vai perder renda disponível para consumo neste ano, se o benefício do auxílio não for retomado, aponta um estudo da Tendências Consultoria Integrada. Renda disponível é o dinheiro que sobra para gastar depois de comprar itens básicos. O estudo mostra que as classes D e I devem perder quase um quarto da renda disponível, 23,8%, em termos reais em relação a 2020. Serão R$ 48 bilhões a menos circulando entre os mais pobres. No ano passado, no entanto, esse foi o extrato social que teve o maior ganho de renda disponível, com avanço de 16,1% ante 2019 por conta dos auxílios do governo. Se o quadro for mantido, essa será a maior queda na renda disponível para as classes D e I da série iniciada em 2008. Não chega nem perto do recuo de 5,4% que houve em 2015, diz Lucas Assis, um dos economistas responsáveis pela projeção. O estudo, que levou em conta a expectativa de inflação ao consumidor, IPCA, para este ano de 3,4%, crescimento da economia, PIB, de 2,9% e taxa de desemprego atingindo 15,1%, prevê recuo da renda disponível, de 3,7% da população brasileira como um todo em 2021, depois do crescimento de 1,1% em 2020. Exceto os mais ricos, a classe A com um avanço na renda disponível de 1,6% esperado para 2021, os demais estratos devem perder capacidade de consumo. Mas o tombo maior é esperado para os mais pobres. Normalmente 80% da renda das classes G são destinados à compra de itens básicos. O que sobra é gasto com outros produtos e serviços. E neste ano, essa sobra, R$ 156 bilhões, Deves era menor dos últimos 13 anos. Segundo a CIS, a renda disponível dos mais vulneráveis deve ser atingida por várias frentes. Uma delas é a persistente alta da inflação dos alimentos, itens que pesam mais no orçamento dessas famílias. Além disso, sabe-se que o desemprego castiga mais os pobres, apesar de não existir uma taxa por camada social. De toda forma, o principal fator apontado pelo economista para esse choque na renda disponível das classes da base da pirâmide social é o fim, por hora, do auxílio emergencial. O reflexo da perda de capacidade de consumo dos mais pobres deve, segundo o economista, afetar mais as vendas do varejo das regiões norte e nordeste do país, onde há maior concentração da população das classes de Sentimos uma esfriada no ritmo de vendas em janeiro, mas continuamos crescendo, conta Van Fernandes, presidente do Grupo Vanguarda, de supermercado e atacarejo, com 2 lojas no Maranhão e 22 no Piauí.
A rede, que faturou no ano passado R$ 750 milhões com as bandeiras Carvalho Super e Carvalho Mercado é uma das maiores da região, sentiu o impacto nas vendas especialmente nas lojas de atacarejo no interior do Maranhão, nas cidades Bacabal e Codó. Lá o fim do auxílio fez uma grande diferença, afirma a empresária. Para alavancar os negócios, Van conta que desde o início deste mês ampliou o prazo de pagamento das compras feitas com o cartão da empresa. Os 40 dias sem acréscimo foram mantidos, mas agora é possível parcelar em até 3 vezes sem juros as compras realizadas em todos os dias da semana, possibilidade antes restrita a um dia determinado. Outra saída foi negociar com fornecedores descontos em parte dos itens da cesta básica. Os abatimentos são bancados pela indústria e pelo varejo. Já que não tem tanto dinheiro circulando na economia, preciso reduzir a margem para manter o faturamento e o consumidor. David Fiz, diretor de serviços ao cliente e negócios da consultoria Cantar, especializada em consumo, diz que hoje a indústria está preocupada com promoção e o objetivo é manter o consumidor comprando, mesmo com a renda disponível menor. Há indústrias que baixam o preço de uma categoria de produto e aumentam de outra para manter o negócio saudável. Existem também fabricantes que optam por reduzir o tamanho das embalagens para oferecer um preço acessível ao bolso mais apertado do consumidor. O governo federal trabalha em uma proposta para reestruturar o Bolsa Família, aumentar o valor médio dos benefícios e o número de famílias beneficiadas pelo programa, em uma tentativa de minimizar os efeitos do fim do auxílio emergencial, disseram a Reuters fontes familiares com o tema. O Bolsa Família tem previsto no orçamento de 2021 R$ 34,8 bilhões, R$ 5,5 bilhões a mais do que em 2020. Se esse valor for confirmado, o orçamento ainda não foi votado pelo Congresso. As alterações que estão sendo trabalhadas pelo governo prevêem que o número de atendidos possa chegar a 14,5 milhões de famílias, cerca de 270 mil a mais do que as que estão sendo pagas em janeiro deste ano, ou uma média de 1,1 milhão de pessoas. Em fevereiro, o governo federal já vai chegar ao 14,301 milhões de famílias, uma inclusão de 200 mil, de acordo com uma das fontes. Para chegar aos 14,5 milhões, explica, é necessário a edição da MP com as alterações no programa. As reformulações prevêem um aumento do valor médio dos atuais R$ 190 por família, para R$ 200 e os limites de extrema pobreza dos atuais R$ 89 per capita familiar para R$ 92 e de pobreza de R$ 178 para R$ 192. Essas alterações permitiriam pagar mais para as famílias mais pobres e aumentar o número possível de beneficiários. O último reajuste no valor do Bolsa Família, de 5,6%, foi dado em 2018, ainda no governo Temer. Em 2019, o governo Bolsonaro aprovou o pagamento de um 13º para as famílias beneficiárias. Em 2020, todos os beneficiários foram automaticamente incluídos no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, que acabou em dezembro. Apenas em 2020, a inflação de alimentos, segundo o Diese, foi de 14,09%. O governo, no entanto, ainda não bateu o martelo sobre a ampliação do valor ou das linhas de pobreza do programa. O formato final da MP, que está sendo trabalhada pelos Ministérios da Cidadania e da Economia, ainda precisa ser fechado e aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro. Existe a possibilidade de o governo optar por não conceder o reajuste para que, nesse momento, mais pessoas possam ser incluídas. No entanto, mesmo com valores atuais já existe uma fila de pessoas que caíram abaixo da linha da pobreza e que aguardam serem incluídas no programa. Apesar de o governo não divulgar esses números, cálculos de especialistas apontam para cerca de 1 milhão de pessoas. O próprio governo fala em 5 milhões de pessoas desassistidas que ficariam sem atendimento com o fim do auxílio emergencial. Seriam os invisíveis, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, pessoas que não eram atendidas pelo Bolsa Família e não teriam empregos formais e nem informais. Pesquisa Datafolha de janeiro deste ano mostrou que 69% das pessoas que eram atendidas pelo auxílio emergencial não conseguiram uma outra fonte de renda depois do pagamento da última parcela do benefício, em dezembro. A quantidade de pessoas sem atendimento depois do fim do auxílio emergencial, enquanto a pandemia de Covid-19 continua a crescer no país, levou o Congresso a pressionar pela volta do auxílio ou alguma outra mídia.
Mesmo o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, eleito com a ajuda de Bolsonaro, colocou o tema como prioritário. No entanto, o líder do governo, deputado Ricardo Barros, afirma que a posição do governo é pela ampliação do atendimento, mas não existe orçamento para valores maiores para as famílias. Se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Ative o sininho para receber mais notícias sobre o auxílio e economia em geral.